Vou fazer que nem o Kirby. E aí galera, hoje eu troquei de camisa. Nessa aula falaremos sobre associação de resistores, em série, em paralelo e uma importante aplicação, que é a ponte de Wheatstone. A associação de resistores é comum em vários sistemas. Utilizamos quando não conseguimos apenas um componente para alcançar a resistência que a gente deseja, assim como aumentar, diminuir, e também utilizada para divisão de tensão e divisão de corrente. Qualquer associação de resistores será representada pelo resistor equivalente, que seria a mesma coisa que apenas um resistor que você está utilizando no seu circuito. Em uma associação em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores e eles estão ligados da seguinte maneira. Teremos essa forma: resistência equivalente é igual à soma de todos os resistores. Assim, a resistência equivalente de uma associação em série sempre terá um valor maior que o resistor de maior valor dessa associação. Podemos ver então que a corrente que vai passar por esses resistores sempre será a mesma. Nesse caso, o que nós temos é a divisão da tensão, devido à diferença de resistência entre os resistores. Em uma associação em paralelo de resistores, a tensão nos terminais deles sempre será igual. O que teremos nesse caso vai ser a divisão da corrente. Cada componente terá uma corrente diferente devido à sua resistência. A resistência equivalente na associação em paralelo é dada por essa equação. Dessa forma, nesse tipo de associação, que é a associação em paralelo, podemos observar que a resistência equivalente sempre será menor que o menor valor de resistência do resistor que está nesse circuito. E a ponte de Wheatstone que eu falei anteriormente? Essa ponte consiste basicamente num circuito de 4 braços, arranjados de tal forma que, se aplicarmos uma tensão, podemos detectar seu equilíbrio, caso haja relação entre os valores dos componentes que estão nos braços, ou podemos detectar seu desequilíbrio. Nesses 4 braços, normalmente são colocados resistores. Em um braço também pode ser colocado um resistor variável, em outro braço pode ser colocado um resistor variável também. Esse resistor variável seria um tipo de sensor, um sensor de luz, um sensor de pressão, que são resistores que variam de acordo com a grandeza física aplicada sobre ele. E no centro desse circuito é colocado um detector de corrente. A partir da relação mostrada aqui, podemos ver então que se a divisão de tensão em um braço for diferente da divisão de tensão em outro braço, haverá passagem de corrente, pois haverá diferença de potencial entre os dois pontos verificados. Esse tipo de circuito é muito utilizado em instrumentos de medição, como balança, termômetro e por aí vai. E agora, explicando de forma prática no site circuits.io, montei aqui 3 circuitos. Um circuito com associação de resistores em série, outro circuito com associação de resistores em paralelo e outro circuito com a ponte de Wheatstone. Vou dar o zoom nesse primeiro circuito com associação em série. Vou começar a simulação. Podemos ver aqui então a divisão de tensão nos dois resistores, pois os dois resistores são de 1 kΩ, então a tensão em cada resistor vai ser de 7,5 volts. Se eu aumentar a resistência então do resistor, passando agora para 100 kΩ, então o resistor agora vai ter 14,9 e o outro vai ter 149 mV. E se eu modificar a resistência do outro resistor, temos então uma tensão de 13,6 em um e de 1,36 em outro, e a mesma corrente passando entre os dois resistores. Agora no circuito com associação em paralelo, podemos ver a divisão de corrente. Um resistor está com 150 microampere, outro está com menos 15 microampere e outro está com 15 miliampere. O total, a somatória dessas 3 correntes, é o que está fornecendo a nossa fonte. Se eu modificar então a resistência todos para 1 kΩ, todos terão então agora 15 mA. A corrente nesse resistor
está mostrada no multímetro como negativa, só porque a ponteira do multímetro está ligada de forma errada. Então, se eu colocasse o positivo no lugar certo e o negativo no lugar certo, estaria mostrando 15 mA. E agora no último caso, que é a ponte de Wheatstone, vou tentar deixar o mais balanceada possível com o potenciômetro. Eu montei aqui com 2 LEDs. Eu coloquei esses 2 LEDs para demonstrar a inversão da diferença de potencial entre os braços quando eu giro o potenciômetro, ou seja, quando estou desbalanceando os braços da ponte. Aqui nesse caso está balanceado, seria esse 393 mV, é uma tensão bem baixa, mas eu acho que consigo reduzir até 196. Então, se eu rotacionar aqui, teria uma tensão de 1.83 volts nesse LED menos 1.83. Então, de um braço para o outro vai estar fluindo corrente. No caso dela balanceada, não estará fluindo corrente. E nesse caso que está 1.83 agora nesse LED e menos 1.83 aqui, está fluindo corrente bem aqui. Mostrarei agora o esquemático dos 3 circuitos. Esse esquemático é da associação em série dos resistores. O multímetro está ligado paralelo ao resistor para verificar a tensão. E esse multímetro está ligado em série para verificar a corrente. Agora, o esquemático da associação em paralelo. O multímetro está ligado em série com o resistor para verificar a corrente. Se eu quisesse verificar a tensão, é só colocar nesse nó e nesse nó. E agora a ponte de Wheatstone. A ponte com os seus braços, os resistores aqui, o resistor variável com o potenciômetro, o LED ligado entre os 2 braços da ponte e o LED ligado também aos outros 2 braços da ponte, e o multímetro ligado em paralelo ao LED para verificar a tensão desse componente. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Não esqueça de inscrever no nosso canal, dá um joinha também aqui no vídeo para ajudar a gente. Grande abraço e até a próxima. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Isso que dá quando você não termina de gravar sua aula em um dia e você tem que gravar em outro. Só isso. Muito obrigado.